Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Em Eclesiastes, capítulo de número 3, Salomão apresenta 26 tempos pelos quais estão determinados pelo Senhor, e nós consideramos Eclesiastes, capítulo 3, o tempo do homem. O tempo do homem, que é composto de algumas fases, entre essas fases que são 26 fases. E diz a Bíblia, Eclesiastes 3:1, que para tudo tem o seu tempo determinado e para todo o tempo Deus estabelece o seu propósito. Existem alguns tempos que nós classificamos e um deles é o tempo de Deus, o tempo do homem, que é Eclesiastes 3, o tempo do sistema, o tempo do mundo da atualidade, da modernidade, da atualização, e o tempo dos outros, e também o seu tempo ou o meu tempo. Então, são 5 tempos. É importante a gente atentarmos a esses tempos através do discernimento em Deus daquilo que está acontecendo, daquilo que está ocorrendo. O primeiro tempo é o tempo de Deus. Deus é um ser intemporal, ele não precisa do tempo para fazer, não precisa do tempo para agir, ele não depende do tempo, porque ele é Deus. E antes que houvesse o tempo, ele já era, ele já existia. Mas Deus respeita o tempo, ele trabalha na medida do tempo. Então as coisas acontecem, o tempo de Deus, dentro daquilo que ele determinou. Um exemplo disso é Abraão, que Deus faz a promessa a Abraão aos 75 anos de idade, só com 100 anos de idade, em Gênesis capítulo 18, quando Deus se apresenta ao mesmo, ele diz que segundo o tempo determinado, tua mulher, Sara, dará à luz um filho e ele será o herdeiro desta promessa. Então Deus, apesar de ser um ser intemporal, ele trabalha com tempo. E é isso que nós precisamos atender e perceber, que Deus, existe o tempo de Deus, existe o momento de Deus, existe a hora de Deus. Então que a gente busque esse discernimento para que o tempo de Deus venha a ser estabelecido dentro do nosso tempo. O segundo tempo que a Bíblia apresenta é o tempo do homem, que é composto de 26 fases. E o bom de tudo isso é que Deus é tão Deus que ele pode intervir e trazer o tempo dele também para dentro do nosso tempo. Não importa o tempo que você esteja vivendo, a fase que você esteja vivendo, Deus é tão Deus que ele pode trazer o tempo dele para essa fase, para esse tempo que você está vivendo. Então, suporte o tempo, espere o tempo, aguente o tempo, porque Deus está usando o tempo para te preparar, para receber aquilo que ele vai entregar, para receber aquilo que ele vai fazer. O tempo do homem serve para preparar um homem. Deus não precisa se preparar, ele já está preparado. Então ele usa o tempo, ele usa as fases para que a gente seja preparado, forjado, lapidado, capacitado para receber e tomar posse daquilo que Deus está determinando e preparando sobre a nossa vida. Existe também um terceiro tempo. O terceiro tempo é o tempo da modernidade, é o tempo da atualidade, é o tempo do sistema, é o mundo se atualizando, é as coisas inovando, é a atualização. E nós precisamos se adaptar a essas mudanças, se adaptar a essa tecnologia, se adaptar a essa modernidade. Não dá para a gente viver o hoje trazendo as coisas do amanhã. Então, é preciso viver hoje se adaptando com a modernidade do dia de hoje. O que se deve fazer com cuidado em relação à modernidade, à atualidade dos dias de hoje, é simplesmente manter o padrão bíblico, manter o conteúdo cristão, manter os valores do reino, os princípios do reino. Somente isso, se adapte para que você possa viver melhor e também ter discernimento desse tempo. O quarto tempo é o tempo dos outros, né? Salmo de número 73, a Bíblia diz que Asaf fez uma tola comparação. E a comparação de Asaf, um levita de Deus, foi comparar a sua vida com a vida do ímpio. E por essa comparação, e não entender o tempo que eles estavam vivendo, aquilo que eles talvez construíram, mas aquilo que estava determinado para ele, ele acabou não percebendo o que Deus estava realizando na vida dele, o que Deus tinha para a vida dele, até o dia de ele entrar no templo, de entrar na presença de Deus e entender que o que Deus tinha para ele era maior, mais glorioso, e o destino dos blasfemadores, os destinos do ímpio, o destino daqueles que não acreditam, o destino daqueles que aborrecem os padrões e os princípios da palavra de Deus é triste, é fim. Então, perceba que existe o tempo dos outros. Viva o seu tempo, viva o seu momento, e
e creia que Deus vai intervir com o tempo dele para a sua vida, para a sua história, para a sua jornada. Não faça as comparações tolas, para que você não pare, para que você não corra o risco de acontecer que nem Asaf, desviar os seus pés, por conta que você não está tendo discernimento do tempo de alguém. E o quinto tempo é o seu tempo. O tempo de Deus para a tua vida vai chegar, para a tua casa vai chegar, para a tua família vai chegar. E o tempo de Deus, ele vem recheado de resposta, de vitória, de milagre, de cura, de providência e de porta aberta. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz e que Deus abençoe a todos.